Brigadeiro napolitano, a combinação perfeita dos meus 3 sabores de brigadeiros preferidos e super fácil de fazer. Com apenas uma lata de leite condensado, você consegue esses 3 sabores. Fica lindo e delicioso, e só de olhar já dá água na boca. O brigadeiro napolitano está super na moda e é excelente para ser servido em qualquer tipo de festa. Essa receitinha sucesso é super fácil de fazer e as quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar as quantidades para 3 receitas separadas, mas eu vou fazer aqui para vocês os 3 sabores em uma única receita. Sim, é possível fazer uma base de brigadeiro e depois de pronta separar e saborizar 3 porções diferentes. Assim, quando você quiser fazer em pequenas quantidades, vai saber como faz. Mas se for fazer para festas e precisar de maiores quantidades, aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar as quantidades completas para fazer uma receita de cada sabor. Então vamos lá, aqui nós vamos utilizar a mesma receita base para os 3 sabores. Vamos começar colocando uma lata de leite condensado e 2 colheres de manteiga em um pote. Como sempre, eu faço o brigadeiro no micro-ondas, pois eu acho muito mais prático do que na panela e fica tão gostoso quanto. E a gente não perde aqueles 25 minutos mexendo uma panela. No micro-ondas é super rápido, então eu prefiro sempre fazer no micro-ondas. Vou colocar a nossa mistura para brigadeiro por 3 minutos no micro-ondas. Esse é o tempo inicial. Agora, nossos 3 minutos iniciais já acabaram. Vamos retirar a mistura do micro-ondas e mexer bem. Isso é muito importante, a cada tempo de micro-ondas, mexer bem o nosso brigadeiro, pois assim ele vai ficando cremoso e brilhoso, como deve ser um brigadeiro. Eu esqueci de comentar no início do vídeo, mas eu estou utilizando aqui a receita de leite condensado caseiro e o link para essa receita está aqui embaixo também na descrição do vídeo. Vamos voltar ao micro-ondas por mais 1 minuto e depois, quando tirar do micro-ondas, mexer bem. É muito importante mexer a cada minuto, pois assim o nosso brigadeiro vai ficando com aquela textura brilhosa e lisinha. Assim, mais 1 minuto ao micro-ondas, retira e mexe novamente. Assim vamos fazer até chegar ao ponto de brigadeiro, aquele ponto em que passamos a espátula e conseguimos ver o fundo do pote. É a mesma coisa do que faz na panela, porém, assim no micro-ondas é super rápido e prático de fazer e não precisa mexer o tempo todo. Volta mais 1 minuto ao micro-ondas, retira do micro-ondas e mexe novamente. Você já consegue perceber que a textura do doce está mudando e que ele está engrossando gradativamente. Então, voltamos ao micro-ondas mais uma vez até chegar ao ponto de doce. Nosso brigadeiro já atingiu o ponto correto. Observe como ele está mais grossinho e quando passamos a espátula conseguimos ver o fundo do pote. Este é o ponto de brigadeiro. Vamos agora dividir em 3 porções iguais, mais ou menos iguais, tá? Não precisa pesar, não precisa nada disso, dá para fazer a olho. Vamos colocar em 3 potinhos, 3 porções mais ou menos iguais do brigadeiro. E assim vamos dar sabor ao nosso doce. Eu gosto de colocar em 3 potinhos iguais, pois assim eu consigo ver certinho o quanto de brigadeiro tem em cada potinho. Mas não tem problema, faz do jeito que você preferir. Depois de dividido em 3 potinhos, vamos colocar o sabor. Na minha receita de brigadeiro, eu coloco 3 colheres de leite em pó, ou 3 colheres de chocolate, ou 3 colheres de Nesquik, quando eu quero fazer sabor morango. Então aqui, como eu vou fazer 3 porções, eu vou colocar 1 colher de sopa de leite em pó em uma das partes e mexer bem. Assim, o nosso brigadeiro vai ficar aquele brigadeiro de ninho, delicioso. Depois, eu vou colocar em outra parte 1 colher de sopa também de mistura de Nesquik, aquelas misturas de morango para colocar no leite. Pode ser Nesquik ou pode ser aqueles sabores de sorvete, enfim, o que você quiser de sabor morango, fica super gostoso. E mistura também muito bem. E depois, na última porção, eu vou colocar 1 colher de chocolate em pó. Não é achocolatado. Se colocar o achocolatado, Nescau ou Toddy, ele fica muito açucarado e não fica bom. Esse é o chocolate 50% cacau. Você pode colocar o 100% cacau também, mas como eu estou fazendo para crianças, o 100% cacau fica um pouco amarguinho e não agrada tanto aos pequenos. Mas você pode fazer da maneira que preferir. Então agora, nós já temos os nossos 3 sabores de brigadeiro em uma única receita base. Super prático e na quantidade ideal quando se quer fazer apenas para casa.
Agora precisamos deixar esfriar completamente. E lembre-se, o brigadeiro não combina com umidade, então não coloca na geladeira não. Cobre com um plástico filme bem coladinho no doce, assim vai evitar que crie aquela casquinha ou que fique açucarado. E espera esfriar em temperatura ambiente. Mas Mia, onde eu moro é muito calor. Ótimo, faz o brigadeiro num dia e deixa esfriar em temperatura ambiente para enrolar no outro dia. Assim não tem erro, ele vai estar frio. Mesmo que na sua região faça 38, 40 graus, ele vai esfriar de um dia para outro. Então, depois que o nosso brigadeiro já esfriou, nós podemos começar a enrolar os nossos docinhos. Você observa que quando ele está bem frio, o plástico filme sai limpinho, não fica sujo, não fica grudado no brigadeiro. Significa que ele está prontinho e perfeito para ser enrolado. Agora, vamos começar a fazer os nossos docinhos. Eu utilizo uma colher de chá, daquelas colher normal mesmo que a gente usa para tomar chá. É bem fácil para fazer a medida. Se você quiser, pode pesar em uma balança, mas eu costumo fazer assim de olho mesmo, pegando com uma colherinha. Com a luva untada com margarina, facilita bastante na hora de enrolar os docinhos, mas você pode passar a margarina diretamente na mão também, não tem problema. Eu prefiro utilizar a luva, pois se eu precisar mexer em alguma coisa, basta retirar a luva, não precisa ficar lavando a mão. Vamos fazer os 3 sabores de brigadeiro, enrolar e colocar nos confeitos de sua preferência. Eu coloquei aqui aquelas miçangas pequenininhas, uma rosa, a outra branquinha e a outra de chocolate. Agora é só enrolar os nossos docinhos para que o confeito grude completamente nos docinhos. Você pode utilizar também o açúcar cristal colorido. Fica muito bonito os doces enrolados e passados no açúcar cristal. Tem também aquelas opções de raspas de chocolate que se compra no mercado já tingindo nas cores. Tem rosa, azul, verde, lilás, tem diversas cores e fica muito bonito. Só que eu acho que o bom nesse caso de fazer o brigadeiro napolitano é usar o mesmo confeito nos 3 docinhos. Se você for usar o granulado, aquele compridinho, usa o granulado nas 3 cores nos 3 docinhos. Se for usar o açúcar, usa nos 3 docinhos. Assim, usando o mesmo confeito, você dá harmonia a seu doce. Se você usar confeitos diferentes, vai parecer que os doces estão brigando entre si. Então, o meu conselho é confeitar os 3 docinhos com o mesmo tipo de confeito. Eu não sei o que aconteceu aqui. Acho que uma falha na bateria da filmadora fez com que não aparecesse a parte em que eu montei os doces. Mas não se preocupe que eu vou dar um jeitinho. Agora no final eu já mostro como foi montado. Mas é muito simples. Basta enrolar os 3 brigadeiros e colocar nos confeitos que você quiser e depois, com delicadeza e cuidado, cravar eles no palitinho que você for utilizar. Eu usei aqui um palitinho pequenininho para colocar dentro dos copinhos. Vou mostrar para vocês como eu fiz a montagem. Depois dos brigadeiros enroladinhos, é só pegar o palito e colocar com jeitinho os 3 brigadeiros cravados no palito, sem que fique espaço no último brigadeiro. Nesse caso, é quando vai colocar no potinho. Os outros eu fiz num palitinho de churrasco, mas é a mesma coisa. É até mais fácil, pois o palitinho de churrasco é redondo e esse aqui é quadrado, então esse tem mais dificuldade na hora de cravar no docinho. Mas é super simples, fica fácil também. Só crava com cuidado para não amassar o docinho e ele não ficar feio. Eu às vezes me atrapalho e dou uma amassadinha no doce, mas qualquer coisa é só ajeitar com a mão e está pronto. Basta colocar no copinho e seu brigadeiro napolitano está perfeito para ser servido em qualquer ocasião. Agora você já tem várias opções de como servir este doce, que está super na moda. Assim no copinho fica perfeito, mas você pode servir também nas forminhas de brigadeiro, pois afinal de contas, o clássico sempre está na moda. Esse copinho é um diferencial e faz sucesso nas festas de hoje em dia. E você pode também vender ele individualmente nesses palitinhos de churrasco com uma embalagem de saquinho. Eu utilizei aqui aqueles saquinhos 5x24, daqueles de fazer geladinho, mas pode usar o saquinho que você quiser. Espero que você tenha gostado dessa receita e se gostou, não sai daí sem se inscrever no canal. Marca o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e deixa aquele like incrível que eu amo receber. É a melhor maneira de me agradecer pelas receitas. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.